concurseiro! Estamos de volta à nossa série fantástica, com pessoas fantásticas, com histórias fantásticas. Aliás, o que seria de nós sem as histórias de pessoas incríveis para nos inspirar? Hoje quem está comigo é a Gabi. Tudo bem, Gabi? Oi, Jones. Oi, pessoal do Que Concursos, concurseiros, tudo bem? Meu nome é Gabi e eu tô aqui pra gente bater um papo hoje sobre concurso, contar a minha história de aprovação. Ela que tem uma história de aprovação sensacional, ela tem uma trajetória que ela vai contar tudinho pra gente aqui e o melhor de tudo, ela está onde ela quer, do jeito que ela quer. Bom, a gente está em plena pandemia e lembrando você que cada um está na sua casa, naquele esquema de internet doméstica, sabe como é que é? Peço um pouquinho de paciência para você. De vez em quando o nosso vídeo vai travar um pouquinho, mas o que importa é a essência, é o que a Gabi vai trazer para a gente aqui. Gabi, que é do interior da Bahia, que delícia, Gabi! Conta um pouquinho para a gente como é que funciona aí nessa delícia de cidade. Então, Jones, eu fui criada aqui no interior da Bahia, o interior, bem interior mesmo, a gente tem aqui cerca de 20 mil habitantes na minha cidade, e morei aqui a vida toda, saí só para fazer faculdade, fui fazer faculdade em outra cidade, também pequena, mas não tão pequena quanto a minha cidade de Caculé, né? Eu fiz faculdade na cidade de Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e depois que me formei, retornei aqui para minha cidade, voltei a morar com os meus pais para estudar para concurso, né? E estou aqui até hoje esperando a minha nomeação, que sairá em breve, se Deus quiser. Então, gente, a Gabi, ela está esperando a nomeação como promotora de justiça, sem sair de casa, que é um sonho de muita gente, né? Claro, tem muita gente que quer para a cidade, para grandes metrópoles, mas tem gente que quer ficar no seu cantinho confortável, né? Com aquele cheirinho de lar, e é o caso da Gabi, que vai continuar onde ela está. Mas antes de a gente falar sobre esse concurso da Gabi, eu quero perguntar para você, Gabi, como é que começou a sua trajetória? Em que ano você pensou, teve aquele start? Eu vou fazer concurso público. Eu vou estudar para concurso público. Então, Cláudia, essa questão de fazer concurso, a gente sabe que o aluno de direito, ele já entra na faculdade, às vezes, com esse pensamento, né? A gente não tem, a gente nem raciocina muito sobre o porquê a gente está querendo concurso, né? Na minha família não tenho ninguém que tenha feito, que seja servidor público, então essa vontade surgiu na própria universidade mesmo, através dos estágios que eu fui fazendo. Eu estagiei muito em órgãos públicos, estagiei na Procuradoria da Fazenda Nacional, no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, estagiei na Defensoria Pública. Então, essa experiência em órgãos públicos acaba que direciona a gente por esse caminho dos concursos públicos, né? E no meu caso, eu vejo muito mais do que uma estabilidade financeira, mas sim como uma forma de contribuir mesmo diretamente para melhorar a sociedade. Eu vejo muito como a diferença que eu posso fazer no meu estado, por exemplo, como promotora de justiça aqui, no caso que eu passei aqui na Bahia. Você falou que você não tinha ninguém da sua família que tenha te influenciado, aquela coisa toda. Você terminou em 2015 a sua faculdade, né? Quer dizer, o seu grande concurso, o primeiro grande concurso foi a OAB, né? Então, em relação à OAB, eu fiz a prova da OAB ainda na universidade, passei de primeira, graças a Deus, ainda no nono semestre. E é interessante lembrar que concursos, desde essa época, já estava comigo, né? Eu treinei muitas questões específicas para a OAB e, assim, não tive dificuldade em passar nessa prova tão temida aí pelos estudantes de Direito. E você vê que é uma questão de treino, né, Gabi? Tudo na vida é treino, né? Prática, treino, né? E aí você foi fazendo questões já para a OAB e já foi ficando, sabe, praticando para o primeiro concurso que você fosse fazer, né? Qual foi o primeiro concurso que você estudou mesmo? Então, Cláudia, eu saí da faculdade um pouco perdida, assim, sem saber muito o que eu ia fazer, né? Eu sabia que eu queria concurso, mas eu não sabia qual concurso eu queria. E aí surgiu um concurso de conciliador do Tribunal de Justiça aqui do meu estado e seria uma oportunidade de passar nessa prova. Tinha uma vaga aqui para minha cidade, então eu fiz essa prova na intenção de passar e continuar aqui estudando para os concursos que eu iria fazer no futuro. Então, tinha essa vaga, eu passei em primeiro lugar e comecei a ser conciliadora.
aqui na minha cidade, na minha comarca, Caculé. Mas olha, o que tem de gente que fica perdida no início, no meio, durante toda a trajetória, isso é normal, né? E aí você, perdidíssima, estudou, passou, né? E aí aparece o concurso do INSS, nada a ver, e lá vai você estudar para o concurso do INSS. Então, Cláudia, eu estava perdida, né, sem saber por que caminho seguir, e eu enxerguei nessa prova do INSS uma possibilidade de passar rápido, né, porque não é uma prova de alto nível, como as provas de carreira jurídica, de procuradorias, né, que exigem um pouco mais de tempo, de dedicação, de anos de estudo. Então, eu enxerguei no INSS uma possibilidade de estudar menos tempo e passar rápido, né? É o que as pessoas chamam de concurso meio. Concurso que você passa para continuar estudando com outro concurso que você queira passar lá no início. Você já estava confiante, né? Porque o primeiro concurso que você fez para conciliador, passou uma vaga só e essa vaga foi sua, na sua cidade. Pô, que confiança mais fortalecida do que essa? E aí resolveu não fazer INSS, a prova do INSS, né? Na verdade, eu tive uma pessoa muito importante, assim, que apareceu na minha vida, que foi o juiz aqui da minha cidade, né, que ele, desde o início, falava que eu tinha um potencial muito grande para estudar para concursos maiores, e ele falou que se eu fizesse o concurso do INSS, né, que seria esse concurso meio, acabaria que eu iria me acomodar, né, e talvez não continuasse estudando para um concurso maior, de um nível maior. E foi aí que eu comecei a estudar para a defensoria, de tanto que ele me incentivou, ele falava que eu tinha muito perfil de defensora pública, né, que ele me via trabalhando dia a dia, ele falava, Gabi, você tem um perfil de defensora pública, vai fazer concurso para defensoria pública, você é super capaz, você tem potencial, e foi aí que eu decidi começar a fazer concurso de carreira jurídica, um concurso específico para a defensoria pública. Pois é, essas pessoas que aparecem na vida da gente, né, assim, de repente do nada, ou alguém muito próximo da gente que coloca uma pulguinha atrás da orelha da gente, né? E aí, de repente, desafia a gente, são pessoas extraordinárias, né? Porque os desafios nos fazem, nos impulsionam, né, Gabi? E aí, você começou a focar para a área de defensoria pública. Sim, essas pessoas são muito importantes, até porque nós, às vezes, não conseguimos enxergar o potencial que existe na gente. A gente, às vezes, duvida da nossa própria capacidade. Então, ele foi muito importante para me fazer enxergar e abrir os olhos para tudo aquilo que eu poderia conquistar. E a partir de então eu comecei a estudar focada para a Defensoria Pública e comecei a fazer só provas da Defensoria Pública porque eu tinha entendido, né, que eu realmente tinha perfil de defensora pública e comecei a focar nisso, meu estudo só focado na Defensoria Pública. E essa autoestima elevada, ela é muito essencial para o concurseiro, né? E eu vou te falar uma coisa, sabe, Gabi? Você é uma pessoa de sorte, porque apareceu uma pessoa para te incentivar, né? Mas você veja bem quantos candidatos, quantos concurseiros estão tão sozinhos nessa trajetória, né? E só aparece aquelas pessoas, concurso público, vai fazer prova de novo, já não passou. Essa coisa tão complicada, né, Gabi? Com você, graças a Deus, isso não aconteceu, né? Não teve ninguém para tentar puxar o tapete, não, né? Então, é verdade, existe muito essa questão de incentivadores, tem gente que incentiva, tem gente que coloca para baixo. Eu, graças a Deus, tive pessoas que me incentivaram bastante e até pelo fato daqui na minha cidade as pessoas não terem muito essa visão para concurso, né, já que eu moro numa cidade pequena, o que foi essencial para mim foi os amigos que eu fiz também desse mundo de concursos, né? Eu fiz amizades que até hoje perduram assim para a minha vida, né? Tive muito apoio dos meus pais também, e eu procurava até não compartilhar muito essa experiência aqui com os meus amigos daqui da minha cidade, porque eram pessoas que às vezes não entendiam muito essa minha trajetória, né? As pessoas vivem outra realidade, então assim, quem me incentivava de verdade mesmo, além dos meus pais, eram os amigos que eu conquistei nessa trajetória aí, dessa história aí de concursos. Mas, Gabi, isso é essencial, porque andar com os nossos pares, estar com os nossos pares, isso é fundamental para o sucesso, seja lá do que a gente quer, né? Mas nem tudo foram flores na sua vida, né? Você já errou bastante, não errou? Você errou na sua preparação? Você se lembra daquele erro assim que você, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, todo mundo passa por erros e acertos, até porque eu acho que é essencial errar para a gente conseguir enxergar o acerto, né? Então, assim,
toda história de sucesso tem altos e baixos, né? Então eu comecei a fazer provas de defensoria e não passei nas primeiras, mas eu enxergava muito a minha evolução prova após prova, né? Então, assim, a minha primeira prova de defensoria pública, que foi aqui a prova da Bahia, eu não passei, mas eu fiz uma excelente nota, por exemplo, para quem estava estudando há 6 meses, por exemplo. Então, assim, eu fui fazendo provas naquele sentimento de que eu precisava evoluir, né? É muito importante a pessoa, quando começa a estudar para um concurso desse nível, né, um nível de carreira jurídica, ela tem que entender que ela vai ter que fazer provas, não necessariamente para passar, mas para conseguir evoluir, né? É muito importante fazer prova. Você não precisa fazer a prova só quando você se sente preparado. Tem muita gente que deixa para fazer a prova quando está 100% preparado, mas não. A gente tem que fazer a prova para se ambientar com esse mundo de concursos, ver o que você está bem, ver o que você precisa melhorar. Então, assim, eu não comecei passando, errei muito, né? Não atingi as notas de corte nas primeiras provas, mas aos poucos eu fui evoluindo bastante, né, nas minhas notas. Você falou uma coisa essencial, sabe, Gabi? Simular. Simular é essencial para o concurseiro desde o início. Simule quantas provas você puder simular. Tempo, você para e você faz aquele tempo da prova direitinho. Como é que você vai fazer o lance da marcação do cartão, que isso é muito importante. Já tem que separar tempo. Você tem redação, então você tem que simular tudo como se você estivesse na sua prova, né? E aí você vai treinando. Mas me conta uma coisa. Como é que você planejava, você organizava os seus estudos? Você estudava só, você trabalhava também, você tinha tempo, estudava o dia inteiro, direto? Conta tudo pra gente. Como é que você se organizava? Porque cada um tem o seu jeito e é aquele jeito que lhe conforta, que lhe traz sucesso, né, Gabi? Verdade. Cada um tem o seu estilo de estudar. No meu caso, eu trabalhava pela manhã, né? Eu era conciliadora desse concurso que eu passei. E pela manhã eu me dedicava às conciliações e de tarde e de noite era o meu momento de estudo, né? Eu percebi que eu rendia muito mais quando eu tinha um cronograma, né? Quando eu tinha alguém para me direcionar. E foi aí que eu contratei uma mentoria de estudos, né? Eu tinha uma mentora que ela já havia passado para o concurso da Defensoria Pública, que era um concurso que eu queria, e aí ela me enviava minhas metas de estudo. Então, todos os dias eu tinha minha meta de estudo, de estudar a doutrina, legislação, responder questões, estudar jurisprudência, revisar. Então, isso me auxiliou a organizar o meu estudo, né? E me deixava muito mais tranquila de saber que eu estava fazendo o que eu realmente deveria fazer da forma correta, estratégica, o estudo estratégico. Porque não adianta você estudar da forma errada, né? Então, assim, para mim, valeu muito a pena eu ter contratado essa mentoria para me auxiliar nos meus estudos para a Defensoria Pública. Então, como eu estava falando aqui, cada um tem o seu estilo de estudo, né? No seu caso, você achou que foi fundamental a contratação de uma mentoria, né? E aí funcionou super legal para você. É uma dica bacana, mas eu quero saber o seguinte, você já vinha estudando da defensoria, então você já estava praticando nessa mesma área. Eu quero saber várias coisas, tá? Mas as bancas eram sempre as mesmas? Porque isso facilita, né? Outra coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte, quanto tempo você teve para estudar após a publicação do edital do seu concurso que você passou? Então, essa questão das bancas, elas variam muito. No caso das provas de defensoria mesmo, as bancas mais recorrentes são a Fundação Carlos Chagas, né, a FCC, tem a CESP, né, CESP-Sebrasp, tem a VUNESP, mas a maioria das provas, quem realiza é a FCC e Sebrasp, né. Tem também as bancas próprias, né, muitas defensorias, os próprios defensores que fazem as provas. Eu passei em várias provas de primeira fase de defensoria, passei na Defensoria de Alagoas, que foi Banca CESP, passei na Defensoria do Amapá, que foi Banca FCC, passei na Defensoria do Rio Grande do Sul, que também foi FCC, passei na Defensoria do Distrito Federal, que foi CESP. Então, assim, as bancas principais são FCC e CESP. Já nesse último concurso que eu passei, que foi para o Ministério Público da Bahia, era uma banca própria. Os próprios promotores que se reuniram e organizaram o concurso, então eles foram responsáveis por fazer as questões tanto de primeira fase, segunda fase e também a fase oral.
Ai, Gabi, eu preciso te perguntar. Você se apaixonou por alguma banca? Teve ódio de alguma banca? Isso a gente precisa saber, né? Então, algumas pessoas temem determinadas bancas, né? Algumas bancas são famosas por só cobrar a letra da lei, outras cobram jurisprudência, cobram entendimentos não tão pacíficos, né? Não tão pacificados nos tribunais superiores. A FCC, por exemplo, é uma banca que tem uma fama de ser muito letra de lei, só que isso vem mudando bastante, né? A gente já pega uma prova da Fundação Carlos Chagas, já é uma prova que tem muita jurisprudência. A banca CESP, que é muito famosa por cobrar bastante jurisprudência, também cobra letra de lei. Eu, particularmente, gosto muito da CESP, né? Porque eu amo estudar jurisprudência, mas por fazer tantas provas de FCC e por ter passado também em várias, eu acabei que gosto de todas, sabe? Para mim, banca boa é a banca que vai fazer uma prova boa para eu passar. E eu consegui entender como essas bancas cobravam, né, o assunto, o conteúdo. Então, assim, acaba que eu não tive problema com nenhuma banca, depois que eu comecei a dominar essa fase objetiva. E aí, eis que saiu o edital do seu concurso, Gabi. Quando ele saiu, foi em que ano, você se lembra? E quanto tempo você teve para estudar, para se adaptar? Tiveram muitas mudanças que você já vinha fazendo para essa prova que você passou? Então, como eu falei, eu passei em várias provas objetivas, mas a gente sabe que as provas, elas têm várias fases, né? Tem a fase objetiva, fase subjetiva e prova oral, né? Eu passei em algumas fases de provas objetivas. A minha primeira prova objetiva que eu passei, foi a Defensoria de Alagoas, consegui passar também na fase subjetiva, fase oral, e fui aprovada 100% nessa prova da Defensoria Pública de Alagoas. A última prova que eu passei, que foi a que eu estou esperando a minha nomeação, que é para o Ministério Público da Bahia, ela foi uma prova que iniciou-se em 2018, né? Eu estava muito adaptada ao estudo da Defensoria. Foi a primeira prova de Ministério Público que eu fiz, né? Só que o estudo do Ministério Público e da Defensoria são estudos muito afins, são muito parecidos. Então, eu não tive dificuldade com essa prova do Ministério Público, né? A primeira prova que nós fizemos foi em 2018, a prova foi anulada, fizemos novamente, depois fiz a prova subjetiva no início de 2019 e a prova oral no final de 2019. Então, ao todo, desde a publicação do edital até a finalização do concurso, foram cerca de 2 anos, né? De todas essas fases. E, assim, a minha preparação, ela vem desde quando eu estava estudando, desde quando eu decidi estudar para a Defensoria Pública, né? Que foi cerca de fevereiro de 2016 que eu decidi realmente estudar, que eu comecei a estudar de verdade. Então, eu comecei a estudar em fevereiro de 2016 para a Defensoria Pública e, a partir de então, fui fazendo provas e comecei a passar, né? Passei em provas objetivas. Essa prova, a última que eu estudei, que foi do Ministério Público, eu estudei, não estudei focada no edital, né? Eu estudei com os meus conhecimentos que eu já tinha da Defensoria Pública. Isso é muito interessante, Gabi, porque você já vem estudando, já vem massificando aquele conteúdo que acaba se repetindo, é fundamental, por isso que nunca pode parar, né? A gente não para de estudar, só para de estudar quando está aprovada, não, quando já está sentada na vaga, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e aí que teve uma anulação na sua vida, na sua trajetória de concurso, eu quero saber como é que você teve a sua relação com essa anulação, porque para muita gente pode ser o fim de tudo, né? Como é que você reagiu a essa anulação desse concurso? Na verdade, isso não me abalou muito, né? Porque, assim, eu vinha fazendo muitos concursos, né? Então, assim, dentre aprovações e reprovações, você acaba se fortalecendo. Então, eu não enxerguei isso como o fim do mundo, não. Até porque eu estava numa fase do meu estudo que eu já estava passando em praticamente todas as provas objetivas que eu fazia. Então, para mim, não era um problema a fase objetiva. Depois que eu passei a dominar essa fase, então eu não tinha medo de prova objetiva. Se fosse para fazer outra prova objetiva, eu faria tranquilamente, né? Então, eu encarei como tem que encarar, né? Tudo bem, anulou, a gente faz de novo e passa de novo. E graças a Deus deu certo, passei novamente e segui no concurso.
Aqui pensando, eu acho que essa tranquilidade ajuda muito, né? Porque quando você está muito focado, muito na ansiedade, talvez possa até prejudicar um pouquinho, né? Você acha que essa sua tranquilidade era mais uma prova apenas, né? Você não sabia que seria o seu cargo, né? Apesar de estar almejando, claro, né? Sim, essa questão da tranquilidade é muito importante, mas eu confesso que isso só veio com o passar do tempo, né? No início, quando eu comecei a fazer provas, eu não passava nas provas, eu tinha uma ansiedade, sim, porque a gente quer resultados, né? O concurseiro quer resultados. Então, assim, já fui muito ansiosa para fazer prova, já tive muito medo. Aí, essa tranquilidade, ela veio quando eu comecei realmente a ver os meus resultados na prática, quando eu comecei a passar. Quando eu comecei a passar em uma prova objetiva, eu comecei a passar em várias outras, né? E aí, isso foi me dando autoconfiança, né? Meu problema não era mais a primeira fase, meu problema agora era a segunda fase, que era a prova subjetiva, né? Mas em relação a essa fase de prova objetiva, eu gostava de fazer. As pessoas até falam, não é possível, mas eu sentia prazer em ir fazer provas objetivas, eu gostava, porque eu sempre gostei muito de resolver questão objetiva. Eu via aquilo como uma diversão, né? Então, assim, eu gostava muito de ser desafiada ali naquelas provas. Então, assim, para mim era um prazer realmente fazer prova objetiva. Não era um problema, mas isso veio com o passar do tempo, quando eu comecei realmente a dominar essa fase, né? E aí eu ia mais tranquila fazer as provas. E é muito importante essa tranquilidade. É muito importante. As pessoas precisam entender que o concurso público é muito mais do que conhecimento técnico e estratégia. É muito inteligência emocional também. É muito importante ter essa inteligência emocional, de você ter essa resiliência, de você entender, de você perder e você voltar, estuda de novo. Porque concurso é isso. E eu falo para todo mundo que só não passa quem desiste. Se você se manter... se você se mantiver ali disciplinado, focado, tenho certeza que a sua aprovação vem, não tenha dúvidas disso. Inteligência emocional é para poucos. Você é sortuda nisso também, conseguiu adquirir essa inteligência emocional, claro, que com o tempo, com a maturidade, essa coisa toda. E aí que no seu concurso, são 3 fases, né? Qual que te aterrorizava mais? Olha, eu confesso que a fase mais difícil para mim era a fase subjetiva, né? Porque a fase objetiva, como eu falei para você, eu dominei de certa forma com muita rapidez, né? Comecei a passar nas provas objetivas com mais rapidez, tranquilidade. Mas já nas fases subjetivas eu reprovei várias vezes, né? Reprovei em várias provas subjetivas e eu tinha aquela fase como um terror, assim. Tanto é que na prova oral, por exemplo, que tão temida pelas pessoas, eu sempre fui muito bem. As 2 provas oral que eu fiz, eu atingi pontuação muito, muito satisfatória. E eu não tenho dificuldade em falar em público, né? Eu gosto muito de me expressar, então para mim não era um problema. O maior problema mesmo era a fase subjetiva, porque eu achava aquilo muito, assim, subjetivo, né? O entendimento do examinador ali para você descrever, eu achava mais difícil, né? Estava aqui pensando, Gabi, como deve ter gente que treme na hora da prova oral também, né? Porque, olha, para aquela pessoa mais tímida deve ser bem complicado. Aliás, Gabi, eu já quero te convidar aqui para uma próxima volta, tá? Para a gente falar só de prova oral. Quero todas as suas dicas para o nosso concurseiro que está aí. Mas então, eu quero saber o seguinte, você trabalhava de manhã, estudava à tarde, aproveitava o seu tempo máximo possível, mas eu quero saber questões. Quantas questões você fazia por dia no que concursos? Então, a resolução de questões é uma fase que sempre esteve muito, muito, muito presente no meu estudo, né? Desde quando eu comecei a estudar, graças a Deus, eu tive essa percepção de que era necessário responder muitas questões. Então, assim, o que-concursos mesmo sempre foi muito meu aliado, eu sempre fui assinante do que-concursos, e, assim, varia muito do momento do estudo, da fase do estudo. Quando você está estudando, você está montando a sua base de estudo, você vai variar muito, né, o assunto que você está estudando, né, determinados assuntos. Quando você filtra lá e você vê que aparecem muitas questões, é porque aquilo cai bastante. Então, assim, a tendência é você responder mais questões, respondia 30, 40, 50 questões, né. Já se fosse uma fase em que o edital já estava publicado, o edital foi publicado, eu sei que a banca é CESP,
Eu sei que a banca é FCC. Então, o que acontece? Eu filtrava as questões para essa banca e meu estudo de reta final era basicamente através de resolução de questões. Então, eu respondia 100, 200 questões por dia, se for o caso, daquela banca, né? Então, varia muito do momento do estudo. Se for um estudo antes do edital, aquele onde você está montando a sua base, vai variar de acordo com o assunto que você está estudando, né? Alguns assuntos você tem que responder muito mais questões, outros não, né? Mas a partir do momento que o edital era publicado, eu focava muito para a resolução de questões, e aí eu respondia muita questão. Porque, assim, a ideia é você passar a prever o que vai ser cobrado na prova. Então, quanto mais questões você responde, a chance de você não ser surpreendido na hora da prova é muito grande. Então, eu enxergava a resolução de questões como uma forma de tapar os buracos do meu estudo. Então, assim, não adianta a gente estudar e responder as questões na hora da prova e não conseguir lembrar do conteúdo. Então, aquele momento de treino era muito mais do que um simples treino, mas era também uma forma de ver o que eu passei batido na hora que eu estava estudando, um conteúdo que não tem no meu material, e eu via que tinha uma questão sobre aquilo, então eu complementava o meu material até com a própria questão, os comentários também do lado do concurso, então eu pegava aquilo, jogava com o meu material. Então, assim, era uma forma de tapar mesmo os buracos para chegar na prova e não ser surpreendida. Nossa, mas isso é fundamental, porque na verdade é isso, a questão nada mais é do que uma direcionadora, né? Ela vai direcionar você para aquele tópico que você acabou de falar, que de repente nem passou pela sua cabeça que pudesse cair, que você, né, teria que estudar. Agora me conta aqui como é que é a sua relação, como é que foi a sua relação com a comunidade QC, que é uma comunidade linda essa nossa, né? Gente muito especial que tem ali dentro, né? Eu sempre fui muito fã do Q-Concursos, porque ele esteve presente no meu estudo desde o início, né? E aí você começa a seguir vários perfis de pessoas que comentam mais questões, aí você passa também a comentar questões. Eu gostava muito de comentar questões, seguir aqueles que comentavam mais e tinham comentários mais úteis, comentários melhores, assim, mandava mensagem agradecendo as questões que ele tinha comentado, né? Rola de tudo lá na comunidade, rola paquera, rola tudo, né? E essa questão do Q-Concursos, eu gostava muito de quando eu fazia uma prova, eu errava aquela questão. Quando eu chegava em casa e a prova subia para o Q-Concurso, eu gostava de comentar aquelas questões que eu errava, né? No início eu tomei essa estratégia de comentar as questões que eu errava. Então eu tenho vários comentários lá no Q-Concursos. O pessoal gostava dos comentários também, era muito bacana. E assim, eu vejo essa plataforma como muito democrática, assim, o fato da gente poder participar dessa construção de conhecimento. Eu gostava muito de comentar e de ler os comentários, vários tipos de comentários, não só os comentários dos professores. E assim, eu acho muito bacana essa plataforma, porque eu acho ela muito democrática, né? Eu sempre fui assinante do Q-Concursos, mas quando minha assinatura vencia, por exemplo, já aconteceu de por 1 mês ou 2 eu não ter o dinheiro para renovar a minha assinatura, por exemplo, mas isso não me impedia de continuar os estudos, né? Não me impedia de ter acesso, que eu acho muito bacana essa responsabilidade social, de que consegue auxiliar e ajudar não apenas quem tem naquele momento dinheiro para assinar o Q-Concursos, mas também quem naquele momento está impedido de estar com dificuldade financeira e mesmo assim consegue auxiliar. Então eu acho muito democrática essa plataforma de você poder, tanto como aluno, poder auxiliar outros alunos e também poder ser auxiliado, sabe? Eu acho muito bacana. Eu tenho orgulho também, sabia? Porque além de democrático, é muito inclusivo, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que você mais gostava na plataforma? Quer dizer, o que você mais gosta, porque eu sei que você continua usando. Mas isso é um papo lá para o final. Mas o que você mais gosta na plataforma? Então, na plataforma eu gostava de muitas utilidades, né? De muitas funcionalidades. Além de gostar muito de comentar e de ler os comentários dos professores, dos colegas, eu gostava muito da forma de filtrar as questões, eu achava muito inteligente, muito bacana, eu podia filtrar para as carreiras afins, né? Como eu estudava para a defensoria, eu filtrava muito as carreiras de defensor, promotor e juiz. E a possibilidade de salvar esses filtros, né? É muito mais prático você
já deixar salvo e nomear um determinado filtro quando você está estudando para uma determinada prova. E uma coisa muito bacana que me ajudou bastante também foi o próprio aplicativo do Q-Concursos, né? Às vezes eu estava sem fazer nada, estou aqui com o meu celular, eu ia responder questões, porque realmente eu amava responder questões no concurso, porque eu gosto muito de prova objetiva, né? Como eu falei antes. Então, assim, para mim era um momento de lazer, às vezes, que eu estava sem fazer nada, e eu ia lá responder algumas questõezinhas lá no aplicativo do QC, gostava muito, eu achava muito prático. Isso é muito comprometimento, hein, Gabi? Tá vendo onde você chegou com esse comprometimento? Queria te perguntar uma coisa. Qual foi o seu grande terror, seu calcanhar de Aquiles? Aquela disciplina que você olhava e falava, eu preciso encarar, não tem jeito, mas você ia ali a todo custo. E o que você fez para conseguir dominá-la? A minha disciplina, que era um terror, assim, e até hoje eu tenho dificuldade, é direito empresarial, né? Eu tenho dificuldade com essa disciplina, é uma coisa assim que às vezes eu leio, às vezes eu na mesma hora esqueço que eu li, né? E algumas provas caíram essa disciplina e outras não. Então, em razão disso, eu achava que eu não tinha que em razão de custo-benefício, eu não focava tanto no estudo dessa disciplina. Às vezes, assim, eu preferia estudar outras que tinham peso maior nas provas do que estudar direito empresarial. Então, quando essa disciplina caía, o que eu fazia? Quando o edital já tinha saído, eu fazia um estudo de véspera mesmo, né? Eu estudava por questões. Eu achava que o custo-benefício era melhor, assim, estudar por questões. Eu não queria parar para estudar focado naquela disciplina, porque além de ser uma disciplina que eu achava muito difícil, não caía muitas questões, né? E às vezes eu até estudava e acabava errando. Então eu falava assim, eu vou estudar as outras, que eu tenho maior chance de acertar, e também o peso é muito maior. E na véspera eu respondia muitas questões para entender como aquilo vinha sendo cobrado nas provas. Agora, você imagina, Gabi, que era direito empresarial que não caía sempre. Agora, você imagina quando o calcanhar de Aquiles de um concurseiro é aquela que cai toda hora, né? Que cai pra caramba, né? Mas, olha, eu acho que esse nosso bate-papo aqui foi muito legal, muito interessante. Você trouxe aqui a sua vivência, como eu sempre digo, cada um tem a sua e cada um contribui para quem tá ali do outro lado estudando. Uma hora dessa, tem muita gente ainda no comecinho, ou tem muita gente no meio, ou tem muita gente que já tá há anos estudando e não conseguiu ainda. E a gente sabe que é tudo uma questão de tempo, né? Eu queria que você trouxesse uma mensagem sua para essa pessoa que está agora, né? Seja ele em qual patamar ele esteja, mas que está agora ali tentando buscar um pouco mais de conforto para a sua vida, um pouco mais de conforto para o seu momento de estudos. A gente está em 2020, maio de 2020, em plena pandemia. A gente sabe que é uma oportunidade, né? Os concursos estão suspensos, né? Mas é uma oportunidade para o concurseiro estar aí estudando mais ainda. Mas, por outro lado, a gente tem a questão psicológica do mundo, né? Do que está acontecendo. Então, eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho do seu acalanto, do seu carinho para esse povo todo aqui. Bom, primeiro eu queria dizer para quem está estudando que uma das coisas essenciais é não se comparar com a trajetória do outro. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho, cada um tem sua trajetória. Então, assim, é injusto com você mesmo querer se comparar com o outro, né? Então, assim, respeite esse momento. Não é todo mundo que está conseguindo se concentrar, por exemplo. Essa é uma oportunidade muito boa para estudar, porque nós temos editais suspensos, então você consegue se preparar nesse tempo. Mas nós sabemos que nem todo mundo está conseguindo render, nem todo mundo está conseguindo ficar tranquilo. Então, assim, se respeite, faça o seu melhor todos os dias. O importante é isso. Eu sempre digo que o seu melhor todos os dias é o suficiente para você passar. Então, faça o seu melhor, né? Nunca deixe também de acreditar que é possível, sim, sabe? Só essa questão está muito batida, mas é realidade. Eu realmente acredito que só não passa quem desiste, né? Eu sei que quando a gente está nessa caminhada, a gente duvida muito da nossa capacidade, a gente duvida das nossas escolhas, às vezes a gente pensa em desistir, sabe? Mas não desista, porque vale a pena. Depois, quando você aprova, você vê que tudo aquilo que você passou, todas aquelas horas sentada, estudando, quando você vê seu nome lá aprovado, sabe?
É claro que eu vou ter uma alegria muito maior quando eu ver meu nome, né? Quando eu for nomeada de fato. Mas, assim, é muito gratificante, sabe? Você vê a alegria da sua família, você vê que tudo aquilo valeu a pena, sabe? E as pessoas têm que enxergar no concurso não apenas uma forma de ter um ganho financeiro todos os meses. Aquilo tem que ser um propósito. Você tem que enxergar o concurso não apenas como uma forma de estabilidade financeira, mas como uma forma de ajudar o mundo da sua maneira, né? Então, eu tenho certeza que se você não desistir, você ficar focado, você vai conseguir sim. E eu desejo muito sucesso nos seus estudos. E pode contar comigo qualquer coisa. Tem um Instagram, esqueci de falar, tem um Instagram de concursos, o Rota da Aprovação. E quem quiser dicas de concurso, pode seguir lá. Ai, que lindo! E hoje você está esperando na sua cidade natal, porque foi assim que você decidiu, você pôde escolher, esperando a sua nomeação, que já vai chegar, né? E o detalhe, é uma mentora agora, né? Sim, eu criei agora um projeto de mentoria de estudos para as carreiras jurídicas, né? Então, se você quiser um apoio aí para você começar a aumentar a sua nota de corte, me segue lá e a gente conversa, né? Estou com um projeto bem legal, as pessoas estão gostando bastante desse projeto de mentoria. É uma forma de ensinar e passar adiante tudo aquilo que eu aprendi nesses anos aí de estudo, né? Muito bom, Gabi, eu adorei conversar com você, eu sempre adoro conversar com vocês, essas histórias me inspiram e com certeza inspiram todo mundo que está aí do outro lado. Então, tá valendo aquele convite para você vir aqui conversar comigo sobre prova oral, tá? Você vai contar tudinho sobre como fazer e se dar bem numa prova oral, tá combinado? Super combinado, só chamar que eu venho aqui dar todas as dicas pra galera. Pode contar comigo. Muito, muito, muito obrigada de coração. Um beijo pra você. Até o nosso próximo encontro. Sucesso e me conta quando você for nomeada, hein? Valeu? Eu que agradeço. Beijão. Muito obrigada pelo convite. E podem contar sempre comigo. Um beijão pra galera que tá aí acompanhando o Concursos. E sucesso pra todo mundo. E é isso, gente. Gostaram da história da Gabi? Pois é, siga a Gabi e faz o seguinte, manda sua história pra gente também. Se você já foi aprovado, ainda não foi? Vai ser minha próxima história, com certeza. Um beijo grande pra você e até o nosso próximo episódio aqui do Aprovados. Fiquem bem.